Aconteceu mais de uma vez, acontece a todo momento. A gente quer fazer diferente, o destino nos encontra lá na frente, a diferença entre o que e o como. Um sujeito que queria fugir de quem era o Édipo. Édipo estava louco para abolir o destino, quando Tiresias, aquele sujeito que cego enxerga, lhe condenou ao crime patricida, ao crime incestuoso. Ele foi para o outro lado do mundo. Ele se tornou um estrangeiro. Fugir era o seu destino. Voltar era o seu destino. Ele achava que estar longe de casa o livraria de casa. Olá, meu nome é Thiago Novaes. Você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Prelo. Você sabe que eu sonhei essa noite que eu estava construindo uma montanha-russa. Fazia parte de uma formação minha andar numa montanha-russa. E eu tenho um leve palpite de que o resto diurno desse sonho foi a leitura de um livrinho que eu de um livrinho do Philip K. Dick, que é um livro que cabe na palma da mão, assim. É a transcrição de uma fala, de um artigo. Em uma hora, duas no máximo, você lê o texto, que é ótimo porque me permitiu reler o texto e foi o que eu fiz. Eu encontrei por acaso num post de uma editora australiana e alguém estava folheando esse livro numa livraria, é dessas loucuras, né? E a editora, na verdade, deste livro específico é uma editora italiana e eles produzem vários livros que cabem na palma da mão. E como eles são muito pequenininhos, um texto de leitura de uma hora, 2 horas, ele tem ali 100, 112 páginas, né? É, a segunda leitura desse texto foi melhor do que a primeira. O texto se chama How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart 2 Days Later, que significa como construir um universo que não se desmancha 2 dias depois. Achei o título fantástico, genial. Fala muito da noção da realidade, né? Esse título, e o texto vai desenvolver um pouco dessa noção da realidade, e é a nossa desculpa para conversar, né, no dia de hoje, você e eu conversarmos. A segunda leitura foi melhor que a primeira. Philip K. Dick é um cara que escreve muito bem, e ele fala nesse texto, uma das coisas que ele fala é sobre as coincidências bizarras é, que acontecem quando a gente está tentando escrever ou quando a gente está escrevendo. Philip K. Dick, ou P, como é que é? PKD, né? PKD, é um PKD? Philip K. Dick, ele escreveu muitos livros que foram para o cinema, então Blade Runner, que é um clássico, né, da ficção científica, um clássico de androides e tal, é derivado de um livro chamado é, é uma pergunta. Androides sonham com ovelhas elétricas? É um título super engraçado. Ele escreveu muitos contos também, mais de 30 livros, mas escreveu O Bic, escreveu é, escreveu O Homem do Castelo Alto, do qual a gente pode falar daqui a pouco. E ele é um cara que influenciou Minority Report, o Vingador do Futuro. Não, é o Vingador do Futuro. É esse, o Vingador do Futuro, Total Recall. É um filme com o Schwarzenegger, da década de final da década de 80, começo da década de 90. É um filme que me impressionou muito assim no cinema. Na época era assim, o filme estava no topo da tecnologia, sabe? Ele estava assim, ele impressionava demais e era muito aflitivo, porque na, falava dessa colônia em Marte e de como tinha uma parte dessa colônia que estava sofrendo de falta de recursos, falta de ar, né? Eles estavam lá para trabalhar. E então havia essa banalização da vida em Marte, mas a vida em Marte era muito difícil, não era fácil viver em Marte, né? Você tinha uma exploração da mão de obra, você tinha um controle de alfândega, um controle aduaneiro muito rígido, muito duro, né? É um filme em que participa a Sharon Stone está muito jovem, tem uma cena de luta muito interessante da Sharon Stone com o Schwarzenegger, que na época eu, eu achei bacana, eu tinha 10 anos, né? E o Philip K. Dick, esse autor, ele influenciou
o Murakami, ele influenciou o David Cronenberg, a Ursula Le Guin, David Mitchell, o Zizek, né, o filósofo é, Slavoj Zizek, é um clássico da ficção científica, né? E ele começa essa palestra falando assim: escritores de ficção científica, eu sinto muito dizer, não sabem de nada. A gente não pode falar de ciência porque nosso conhecimento é limitado e não autorizado. E a nossa ficção é terrível. Eu gosto muito da modéstia desse cara, porque embora muitos escritores de ficção científica não primem tanto pelo cuidado formal das suas obras, Philip K. Dick era um cara extremamente criativo e que escrevia muito bem, né? E ele se pergunta de que sabe um escritor de ficção científica, qual que é a sua especialidade? E ele vai falar que não tem grandes especialidades, mas que ele tem obsessões. E as obsessões giram em torno de duas perguntas. E eu acho que essas perguntas são perguntas que a gente precisa se fazer. Primeira pergunta: o que é a realidade? Segunda pergunta: no que consiste um ser humano autêntico? Primeiro conto do autor foi em 1951. Né? Foi um conto onde o ponto de vista, o protagonista, era um cachorro. Era um cachorro que cuidava de uma casa, que tinha uma família, né? Família humana. E esse cachorro tinha uma grande missão, que era proteger essa casa de um ladrão, né? Ou seja, na perspectiva do cão, toda semana, ou 2, 3 vezes por semana, esse ladrão vinha e roubava a comida da casa, né? O pai da família colocava tudo num saco preto, um saco plástico preto, a comida, né? Ensacava cuidadosamente, guardava num container essa comida, e aí toda noite vinha esse sujeito, não é? Desavisadamente, que não fazia parte do clã familiar, era um estrangeiro, era um cara de fora. Ele vinha lá e sempre pegava aquele saco e levava embora. E o cão latia muito, 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 muito. Bom, nós humanos sabemos de que se trata de um gari, não era um ladrão, né? Mas o cão imaginava que em algum momento esse ladrão ia devorar a família inteira, não apenas a comida, mas a família toda, né? O que ele fala, bom, é uma situação absurda, mas a extrapolação canina, né? O raciocínio do cão tinha algo de lógico, né? E ele vai desenvolver a partir daí a ideia de que talvez cada ser humano viva num mundo diferente, num mundo privado, um mundo distinto daqueles habitados e vividos por todos os outros seres humanos. Será que a gente não poderia, a partir de então, falar de uma realidade plural? Né? E a vida de um esquizofrênico, de uma pessoa com esquizofrenia? Sua realidade é tão diferente da nossa que ele não pode explicar a sua para nós e nós não podemos explicar a nossa para eles. Né? Tem um outro conto do Philip K. Dick que é um sujeito que fica doente, passa um pouco mal, vai parar no hospital e lá ele descobre que ele é um androide, né? Ou seja, é uma ficção científica. Ele é um androide. Eu não sabia que ele era um androide. Ele fala: nossa, então peraí. Então esse mundo à minha volta, quem que cria? Né? E aí ele vai vendo que dentro do sistema dele tem um modelo de cartões, né? Um input de dados, né? Uma entrada de dados, que seria o equivalente nos seres humanos dos órgãos dos sentidos, né? E ele recebe esse input e uma hora ele resolve cortar o input, né? Cortar a recepção sensorial. E nesse momento a realidade em torno dele desaparece. Inclusive todos os personagens da história deixam de existir. O que é uma situação super paradoxal, né? E é uma situação paradoxal da qual, assim, o Philip K. Dick tem um amor, né? E ele vai falar, bom, depois de 100 histórias escritas, de 30 romances, ele ainda não sabe responder essa pergunta do que é a realidade, né? A melhor resposta que ele pôde dar foi a uma estudante universitária que fez um trabalho e entrevistou ele e fez essa pergunta para ele, na sua opinião, o que é a realidade? E ele respondeu: a realidade é aquilo que não desaparece quando você deixa de acreditar nela. A realidade é aquilo que não desaparece quando você deixa de acreditar nela, que é, até hoje, ele vai dizer, a melhor resposta que eu dei
nesse momento. Mas essa pergunta é muito, muito importante, porque a gente vive hoje num tempo onde se criam realidades, né? Onde realidades espúrias são fabricadas pela mídia, pelos governos, pelas grandes corporações, por grupos religiosos, por grupos políticos e assim por diante, né? A tecnologia, a partir de um certo momento, talvez desde sempre, está a serviço da mistificação, da introdução de pseudomundos na cabeça dos espectadores. E a pergunta na escrita que ele faz é o que é real? Porque a gente está sendo bombardeado de pseudo-realidades forjadas de maneira muito sofisticada. É gente muito poderosa que está construindo essas falsificações. E é um poder assombroso, né? Se você for parar para pensar, é um poder assombroso. Criar universos inteiros dentro da cabeça. E, ao mesmo tempo, o nosso trabalho como ficcionistas. A gente tem que criar esse mundo de tal modo que ele não se esfacele 2 dias depois. É daí o título, né, desse livrinho, né, do qual eu tô abordando com vocês. Essa nossa conversa é uma conversa com o autor, né, com Philip K. Dick, né? A gente precisa criar um mundo que não se esfacele 2 dias depois. E você vai ler os livros dele, em cada livro é um mundo diferente que ele vai criando, que ele vai construindo. Aí ele vai falar, mas eu vou contar um segredo pra vocês. Eu gosto de mundos que se dissolvem. Eu tenho um amor secreto pelo caos. Eu acho que a gente não deve presumir que a ordem e a estabilidade sejam sempre coisas boas, né? Daí eu derivo os estudos que eu fiz lá na faculdade sobre enrijecimento institucional, né? Quando certa instituição está cronificada, está ossificada, né? Você tem uma ossificação dos músculos, né? E que começa a rodar em falso. Eu trabalhei em algumas instituições que rodavam em falso, né? E eram instituições que deviam, se fossem minimamente saudáveis, chamar psicólogos para serem psicólogos institucionais. Existe esse lugar do psicólogo institucional que vai trabalhar com o grupo, né? Vamos dizer, dinamizando os papéis e as funções dessa instituição. É um papel muito interessante e é um conhecimento muito, muito rico que se você desconhece, eu te convido a saber mais, né? Mas o que ele vai falar, essencialmente, que é, a não ser que a gente possa acomodar psicologicamente uma mudança, nós mesmos começamos a morrer por dentro. É o que eu conversei, é o tema da nossa conversa do último episódio do Prelo, episódio 122, não é? Onde a gente fala sobre acolher as mudanças, né? A gente tem dois filósofos gregos pré-socráticos, ou seja, eles vieram antes de Sócrates, antes da filosofia grega mais conhecida, né? O Sócrates, Platão, Aristóteles, esse trio muito famoso de filósofos popstar ali em Atenas e tal. E um desses filósofos era o Parmênides. Parmênides pregava que as únicas coisas reais são as que nunca mudam. E aí você tem um outro pré-socrático, que é o Heráclito, que pregava que todas as coisas que existem mudam. Se você superpõe as duas filosofias dos dois pré-socráticos, as duas visões, você chega à conclusão de que nada é real. Ou seja, se as únicas coisas reais são as que não mudam, e se tudo muda, nada é real, né? Só que dessa maneira, Parmênides jamais poderia ter existido. De acordo com a sua própria filosofia, ele próprio não era real, porque ele nasceu, cresceu, envelheceu, morreu, né? Ele veio do pó, ele voltou ao pó, né? E Heráclito também pode ter tido razão, que daria existência a Parmênides. Mas se você começa a combinar as filosofias, não só a deles, mas a de outros pensadores, e a pensar a fundo na realidade, a gente começa a ficar muito confuso. David Hume, que é o maior cético de todos, uma vez falou que depois de uma reunião com céticos que chegaram à conclusão da veracidade do ceticismo como filosofia, todos os membros da reunião saíram pela porta e não pela janela. Eu acho muito engraçado, porque é isso. Isso significa que, bom, por mais cético que você seja, você vai sempre obedecer, consciente ou inconscientemente, a certas convenções, né? O ceticismo não vence os nossos cacuetes, né? Os nossos cacuetes vencem do ceticismo,
né, de uma ideia de recusa da realidade, assim por diante, né? Mas, mais uma vez, a questão da realidade é uma questão de suma importância, né? Retoma a ideia do bombardeio das pseudo-realidades que começam a produzir seres humanos inautênticos muito rapidamente, seres humanos perversos, espúrios, tão falsos quanto as informações que lhes são apresentadas de todos os lados. É esse o momento em que as duas questões do autor se unem, o que é a realidade e o que é um ser humano autêntico, né? Porque é isso, o que a gente tem hoje, a gente teve na época do Philip K. Dick, ele está escrevendo na década de 70, e a gente tem hoje, né? Eu acho que é por isso que me impressiona demais esse texto, porque ele é de uma atualidade, né, angustiante. Porque ele vai falar que realidades falsas criam seres humanos falsos. Realidades falsas criam seres humanos falsos. E os seres humanos falsos vão gerar mais realidades falsas que passarão a vender para outros seres humanos, tornando eles, no fim, objetos à sua imagem e semelhança. É uma grande Disneylândia, sabe, planetária, né? E Philip K. Dick morava do lado da Disneylândia, ali da Califórnia, a poucos quilômetros da Disneylândia, poucos minutos da Disneylândia, na verdade. E daí a gente pode derivar essa figura dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que eles são tão bons, desde Hollywood ao American Way of Life, né? Em criar realidades. Há mais de um século eles criam a, a realidade ou as realidades, o modo como eles pautam os valores de sucesso, de fama, as promessas de realização. Você pode até pensar, nossa, não, eles não são tão influentes assim. Pois é, eu te faço uma pergunta. Você que, eu não sei quantos anos você tem, mas a minha infância, na década de 80, começo da década de 90, eu assistia aqueles filmes norte-americanos de adolescentes na escola. E os adolescentes na escola norte-americana, eles tinham os lockers deles, tinham os armários dele. E aí você tinha as cheerleaders, né? E para mim, enxergar uma outra adolescência criava uma espécie de dissociação cognitiva em relação à minha própria adolescência. Era como se o roteiro falso que eu assistisse pudesse ser, em certo sentido, não em todos os sentidos, mais autêntico e mais legítimo do que a infância que eu de fato vivia, do que a escola em que eu de fato me encontrava, né? E essa confusão de realidades produzia em mim uma dificuldade cognitiva, sabe? E eu acho que isso acontece em várias áreas da vida, né? Isso acontece quando você entra na faculdade e você estuda apenas autores que não são do teu entorno geográfico, por exemplo, né? Quando você se baseia em pesquisas acadêmicas, né, a partir de uma população de outra classe social, outra faixa é, demográfica, de uma outra região, etc, etc, né? Quando a gente lê um livro motivacional que deriva aí as suas reflexões também de um material estrangeiro, né? Eu acho que as coisas podem ser generalizáveis em grande medida, mas em certa medida, aquilo que compõe os detalhes desses livros, dessas histórias, dessas versões da realidade, também produzem confusão nas nossas, né? E aí deriva dessa ideia toda a ideia do fake fake. O Philip K. Dick vai falar do fake fake, o falso falso. Imagina que os brinquedos da Disney, ele vai falar, começassem a recobrar a vida. Imagina que as nossas criações se tornassem Frankensteins e destruíssem os laboratórios e nos devorassem, né? Que é um pouco a ideia do que ele está falando. Então imagina que você tem um partido político que funciona como uma organização criminosa, né? Que compõe uma série de versões falsas da realidade. Eles começam a reescrever a história, ou seja, tudo que os historiadores fizeram até hoje não importa. Os historiadores que fizeram até hoje, eles são enviesados. Então eu vou te dizer o que é história. E aí eu começo a criar, a formar alunos na minha formação, né? E começo a inventar falsas filosofias, né? Falsas correntes de pensamento, falsos heróis, né? Para tentar explicar que tudo que você está vendo e tudo que foi construído até então é uma grande mentira.
né? Porque no fundo, né, existe uma finalidade de fundo para dizer que nada é verdade, que tudo é relativo, né? De que não existe uma verdade maior por detrás das diferentes realidades psíquicas, literárias e manipulatórias que a gente vê hoje em dia, né? É como se a gente vivesse de Caverna do Dragão a uma noite no museu, de Caverna do Dragão a outra noite no museu, ao passo que em algum momento não há mais surpresa. E a gente é, vamos dizer, mergulhado num senso de apatia, de indiferença, de embotamento, né? E de cinismo, né? Sobretudo. Pois é, a gente está falando do nosso tempo, né? E a gente está falando desse paradoxo que é, de fato, a gente vive numa realidade muito particular, né? A gente enxerga o mundo do nosso próprio jeito, que é diferente do modo como a nossa companheira, o nosso companheiro enxergam o mundo, ou o nosso pai, ou o nosso filho, assim por diante. E o modo como a gente enxerga as coisas determina o modo como a gente faz as coisas, e vice-versa. Então, o modo como eu escovo os dentes é o modo como eu me relaciono, é o modo como como eu trabalho. Se eu sou cuidadoso escovando os dentes, eu sou cuidadoso trabalhando, me relacionando. Se eu faço a coisa apressada, né, aos trancos e barrancos, eu também vou fazer. Eu tenho uma tendência a fazer outras coisas de forma apressada. Durante muito tempo eu trabalhei com meu pai. Meu pai tinha uma rede de videolocadoras, né, uma pequena rede de videolocadoras, né. Ele alugava filmes, né, inclusive esses filmes hollywoodianos que ambientados num tempo adolescente, né, curtindo a vida doidado, e filmes de terror e outros que tais, né? E é interessante porque em algum momento caiu a ficha que a empresa do meu pai era a realidade psíquica, a psíquica do meu pai, né? E que todo dia que eu ia trabalhar lá, eu estava lidando com a realidade psíquica dele, né? Isso o Philip K. Dick explora demais. Tem um dos casos maiores que eu vou apresentar aqui, é O Homem do Castelo Alto. Não sei se você já leu esse livro. Se você não leu esse livro, eu recomendo demais a leitura. É um livro incrível, incrível. E a história, né, de uma realidade paralela. E se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Essa é a hipótese paralela da realidade paralela, né? Então, os Estados Unidos estão parcialmente ocupados pelo Japão, parcialmente ocupados pela Alemanha nazista, né? E você vai ver suásticas espalhadas por todo o país e assim por diante. O país se tornou mais militarizado ainda do que é hoje e o povo vive oprimido, né? Você tem campos de concentração, você tem perseguição aos judeus e assim por diante. E aí, em algum momento, começa a surgir o boato de que existe um livro circulando, né, escrito justamente por este homem do Castelo Alto. E esse livro conta a história do que teria acontecido se os nazistas não tivessem ganhado a guerra, né? Você vê que interessante essa inversão, esse jogo de inversão de realidades, de hipóteses, né? De como o Philip K. Dick sabe jogar com a ideia do tempo de uma forma muito rica, né? Ele vai falar na sequência dessa conversa de uma obra de Platão, que é Timeu se chama, do Platão, é, e que formula a hipótese de um Deus que ele não cria o universo, como na mitologia cristã, né? Mas ele encontra o universo. Ele encontra o universo certo dia, que está num estado de caos total, bagunça completa, e ele começa a ordenar esse universo, né? E a partir disso, o Dick concebe uma ideia, e se o nosso universo começasse como uma coisa muito irreal, uma espécie de ilusão, como ensina a religião hindu, e Deus, num gesto de amor, de bondade, transformasse lentamente esse universo em algo real, né? E eu acho que daí deriva essa loucura, né? Muito do que é inventado por escritores é real, é verdadeiro. E o próprio autor não tem como saber o que é real e o que não é real. O instrumento elementar de manipulação da realidade é a manipulação das palavras, né? Se você consegue controlar o significado das palavras, você pode controlar as pessoas que utilizam as palavras. E em 1984, George Orwell vai introduzir uma nova
um novo instrumento que é a percepção. Ou seja, se você consegue fazer com que as pessoas vejam o mundo como você vê, elas vão pensar como você pensa. A compreensão, ela acompanha a percepção. E se a gente for parar para pensar, né, TV, celular, ele nos deixa num estado de semi-hipnose. É quase um learning, é um aprendizado no sono, né? A gente não está totalmente conscientes e deliberatórios quando a gente está com o celular. A gente está muito suscetível. É um estado de consciência subliminar. Então, é um estado muito suscetível, de muita recepção, né? E é um estado perigoso, porque, de fato, a gente vai vendo realidades ali sendo impostas, e o modo como essas realidades são apresentadas também são perigosas, né? E o final desse ensaio maravilhoso vai apresentar algumas coincidências muito malucas, né? Em 1970, Philip K. Dick ele escreveu um livro chamado Fluam-me as Lágrimas, disse o policial. E nesse livro tem uma personagem de 19 anos chamada Katy, né? E que tem um problema com drogas e tem um relacionamento com um oficial de polícia, né? E ela é, na verdade, infiltrada ali, ela, né, de algum modo, ela é a polícia infiltrada, né? Alguns anos depois, o Philip K. Dick encontrou uma Katy, uma personagem com o mesmo nome, só que real, envolvida com drogas, né? E eles se aproximaram e o Dick tentou tirá-la desse mundo e coisa e tal. Em algum momento eles estavam entrando num café, numa lanchonete dessas, e a Katie gelou e falou: não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Qual que era a questão? Havia ali um policial, né? E essa Katie real tinha um relacionamento com esse cara, né? Ou seja, que era exatamente o argumento da história que ele tinha escrito alguns anos antes. Em 1974, esse livro saiu por uma editora chamada Doubleday, e ele estava contando com o autor, ele frequentava a igreja episcopal ali nos Estados Unidos, né? Ele estava batendo um papo com um pastor e contando a história do livro, e contou uma cena em que um sujeito, né, vai abastecer num posto de gasolina, no meio da noite, no meio da estrada, e que ele encontra uma outra pessoa e tal e coisa. E aí esse pastor foi arregalando os olhos enquanto ouvia essa história e fala: você está contando uma história da Bíblia, né? Leia Atos dos Apóstolos, né? E aí ele foi até Atos dos Apóstolos e viu que os nomes dos personagens eram parecidos, ou os mesmos, que as cenas eram parecidas, e ele nunca tinha lido os Atos dos Apóstolos, né? Tinha um personagem, por exemplo, chamado Jason, né, no livro dele, e aí ele deu na época não era um Google, mas ele foi procurar se havia alguma recorrência desse nome, Jason, Jazão, né, em português, dessa figura ali dentro da Bíblia. E ele encontrou uma referência, uma única referência, né? E se no romance que ele escreveu, Jason estava fugindo das autoridades, na Bíblia, Jason abrigava uma pessoa fugindo das autoridades. Anos mais tarde, por um acaso total, ele se encontrou numa cena idêntica à do livro que ele escreveu, em um posto de gasolina no meio da noite, numa conversa parecida com a que ele teve, né? É curioso, eu leio esse relato do Dick e eu lembro de um conto que eu escrevi no meu primeiro livro, de algo que o texto saiu num rompante, já falei disso em outros momentos, e uma pessoa que eu conheço leu esse conto e ficou muito ofendida. E eu falei, mas por que você está ofendida? Porque aquilo de fato tinha acontecido e eu tinha tido o despeito de escrever sobre aquilo e ainda por cima publicar aquilo. Só que eu não lembrava, eu tinha meses de vida quando aquilo aconteceu, entendeu? Esse é o detalhe, eu tinha meses de vida, né? E é interessante pensar assim, né? Quais os sentidos que a gente dá para essas coincidências que acontecem? Para o PKD, para o nosso autor maravilhoso, Philip K. Dick, se trata de uma questão de ilusão temporal. Ele faz uma extrapolação enorme, enorme, muito assim natural ali dos anos 60, 70, aquela era bem lisérgica e tal. E ele vai dizer que não existe o tempo é uma ilusão, que o tempo dos Atos dos Apóstolos e o tempo presente e o tempo em que Philip K. Dick viveu são o mesmo tempo, né? É uma espécie de
filosofia de Parmênides, né, aplicada, né? Ou seja, essa ideia de que as coisas são cambiantes é uma ilusão, né? Existe um fundo, também meio platônico, né? Essa ideia do mundo das ideias e tal, platônica, né? De fundo que se repete. Por isso que a história dos Atos dos Apóstolos é a mesma história que Philip K. Dick está escrevendo, que é provavelmente a mesma que vai ser escrita por um outro autor daqui a 100 anos, se houver espécie humana daqui a 100 anos. E em outras palavras, nós somos, ali ele vai falar, os primeiros cristãos perseguidos pelo Império Romano, né? E ele vai criando outras situações, vai apresentando outras situações e, enfim, é uma extrapolação bastante selvagem que ele faz. A minha é um pouco diferente, eu acho que a gente aprende com os poros, sabe? Eu acho que a gente é muito poroso, eu acho que a gente, desde os primeiros dias de vida, ou mesmo antes, né, na vida uterina, a gente está aprendendo. Eu acho que a realidade ela é real e a ilusão está na fronteira entre o outro e eu, né? Somos entidades coletivas, a individualidade é essa sim uma ilusão, né? E são muitas ilusões os recursos do aparelho psíquico que nos ancoram nessa ideia de realidade individual e individualista e tal. Quando você se desafia, quando você escreve e inventa mundos, você está estimulando um pequeno terremoto social, consciente e inconsciente. Quando você procura ser gentil, verdadeiro, né, legítimo nas coisas que você faz, né, quando você não se contenta com a versão imediata das coisas, não se entrega à própria bile, o gesto é muito maior do que você imagina. Porque e pelo fato da gente não conseguir enxergar, não significa que isso não exista. A reverberação é enorme. Bom, pessoal, é isso. Curtam esse episódio se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos e siga o canal se você ainda não segue o canal, né? Favorite o nosso programa, né? Siga a gente no Spotify, no tocador em que você tiver, e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau!